ensinamentos que nós vamos ver hoje, muitos desses ensinamentos são passados para todas as crianças e as pessoas que participam. Então, o Tiago está aqui comigo agora para ensinar todos nós a fazer um dos exercícios muito importantes, que parece uma brincadeira de criança, mas isso faz com que mude a nossa frequência mental. Então, eu pediria a vocês que se levantassem, ficassem em duplas, que eu e o Tiago vamos fazer aqui para ensinar todo mundo. Né, Titi? Ótimo. Então, vamos lá. Virando um na frente do outro, esfregando as mãos. Vamos esfregar as mãos. Isso. Todo mundo já tem dupla? Tem alguém sem dupla? Ótimo. Agora, vamos espalmar as mãos e esfregar de cima para baixo, de baixo para cima. Isso. Depois, a gente vai bater as mãos. Isso. Bate palma com o colega. Isso. Agora, mão direita com a mão direita. Direita com direita, fecha a mão esquerda, fecha a mão. O outro lado, agora esquerda, outra mãozinha, esquerda com esquerda. As duas, batendo as mãos, mais rápido, mais rápido. Mais rápido. Isso, agora a gente entrelaça os dedos, entrelaça as mãos, cola testa com testa. Esfrega 7 vezes em qualquer sentido. Respira. Prende a respiração. Solta a respiração. Mantém a testa colada. Agora, imaginem tudo o que vocês quiserem do lado positivo para vocês. Do lado da saúde, do amor, do financeiro. Mantenha a testa colada. Respira. Agora vocês vão desejar em dobro para o seu colega. Deseja. Respira outra vez. E agora a parte mais gostosa, a gente dá um abraço no colega. Muito obrigada. Muito obrigada, Titi. Vamos lá? Você vai lá? Vai com a mamãe? Agora está na hora de descer. A Naná vai falar agora. Todo mundo acomodado. E nós fazemos esse exercício, assim como o Gildásio falou, para ajudar o nosso cérebro, lá do hemisfério direito ou hemisfério esquerdo. Isso faz também com que a gente aumente a nossa vibração, tudo isso que a gente aprendeu hoje durante o dia. Eu estou aqui para falar com vocês sobre as linhas da vida. Um dos ensinamentos que nos foi passado pelos parceiros de outra dimensão. Nós sempre pedimos assim, que Deus nos ajude, que a gente faça se Deus quiser. Na verdade, o que eles nos disseram foi, Deus, Ele tem mais o que fazer. E Cristo já veio à Terra e disse, vós sois deuses. O Deus está na gente, nós somos deuses dos nossos destinos. E esses ensinamentos foram passados para que a gente pudesse fazer isso com a nossa vida, com aquilo que a gente desejar. Pode passar, porque tudo é mente. E hoje a gente aprendeu que está na nossa mente, está principalmente no nosso coração, na nossa vibração. E que essa faz toda a diferença. Pode passar. Porque tudo aquilo que a gente foi fazendo durante a vida é a nossa semeadura. É livre. E esse foi o maior presente que Deus nos deu. O nosso livre-arbítrio. Ele está cuidando da evolução de todos os universos. Nós temos que cuidar do nosso universo. Porque, pode passar? Porque a colheita, ela existe. E ela se a gente plantou abacaxi, é aí que a gente vai colher. Se plantou maçã, é ali que a gente vai colher. E esses ensinamentos que esses parceiros de outras dimensões nos ensinaram, e eu vou procurar aqui falar muito próximo àquilo o melhor que eu consegui, das mensagens que eles disseram, assim que funciona a vida. E depois, estudando mais esse material, que foram alguns anos para a gente chegar nesse ponto, nós podemos entender que essas informações foram passadas para muitas civilizações e para
outras culturas também. Então, quando a gente começa a entender, isso está escrito na Bíblia, por exemplo, e em outros ensinamentos sagrados, são as leis universais. E entender como esse ciclo representa, como a gente viu hoje na parte da manhã, como os maias falavam dos ciclos, como isso é a nossa vida, o nosso universo, que nós somos responsáveis, nós somos o Deus Criador das nossas verdades. Porque Cristo também veio e disse, nós somos o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho, a verdade e a vida é o que nós vamos falar hoje. Vamos lá? Pode passar. E essa vida está em ciclos, como os chineses já falavam, como os orientais falam, como os maias falavam. E esses ciclos, como a antroposofia também estuda, é de 7 em 7 anos. Os ciclos, e aí a gente vai perceber quais são os padrões que se repetem. Se a gente tivesse um diário, desde o dia que a gente nasceu até hoje, seria muito mais fácil, nós entenderíamos o que acontece. Porque ou a nossa vida é uma espiral que a gente passa pela mesma lição, entende, não se incomoda mais e evolui, ou então a vida é em círculos. Se a gente está todas as vezes diante do mesmo problema, a gente ainda não aprendeu a lição. E a lição vai voltar até que a gente supere. A ideia aqui é caminhar numa espiral ascendente. As linhas da vida, assim como eles ensinaram, são feitas por 3 caminhos. Esses 3 caminhos, eles são como a espiral do nosso DNA. E eles são interrelacionados. Pode ir? Esses caminhos, eles são ativados pela nossa emoção. Muitos dos estudos da psicologia mostram para a gente a importância dessas emoções. E alguns outros falam que é importante que a gente tenha o controle sobre ela. Como fazer isso? Essa é que é a chave, o domínio da nossa emoção. Essas emoções, elas... Ixi, me deu um ataque outra vez. Elas vibram. Eu não consigo falar. Quais são as técnicas que vocês têm para me ajudar? Socorro! Já bebi. É engraçado que algumas vezes na minha vida eu já fiz essa palestra e foram em momentos muito importantes. Então, é quando eu sinto que a presença deles está comigo. Então, eu estou bem contente com isso. Essas linhas da vida, um desses caminhos é o caminho da tristeza. A emoção da nossa vida, todas as vezes que a gente tem a tristeza. Essa é uma linha, é o lado esquerdo do cérebro. Essa linha, se tem pessoas que, por exemplo, essa linha ela está ligada à emoção. Tristeza, saudade, angústia, raiva, ódio, inveja. No meu caso, todas as vezes que eu tenho muita inveja, eu caio nessa linha. Isso não quer dizer que eu não case ou que eu não consiga as coisas. Eu consigo. Tem outras pessoas que acionam essa linha pela raiva. Muita, muita raiva. Nós temos um amigo em comum que quando ele tem muita raiva é quando ele ganha mais dinheiro. Aí ele fala, como é que eu faço isso? Na verdade, ele construiu a percepção dele do sucesso através da raiva. Isso é o que motiva. Mas a gente, com a evolução e com o nosso conhecimento, o nosso autoconhecimento, é que faz com que a gente modifique. Tem uma outra forma da gente viver a vida, como uma corda de um violão, como uma música. Pode mudar. A outra é quando a gente está profundamente apaixonado. Quando a gente está apaixonado, né, os olhinhos brilham, a postura muda, o cabelo muda. Nós sabemos como a gente percebe o ambiente, as lentes cor-de-rosa. Tem pessoas que são profundamente, quando elas se sentem apaixonadas, é que a vida anda, que acontecem coisas, que muda de casa, que muda de emprego. Cada um de nós tem uma forma, um padrão de ação. Pode passar? Tem outras pessoas que a vida delas, durante esse período de existência, elas percebem que quando elas estão muito alegres, muito, muito alegres, é que elas constroem coisas.
Cada um de nós tem um desses padrões. O que eles nos ensinaram é que, em geral, nós vibramos nessas 3 diferentes linhas. É preciso que a gente faça um exame de autoconhecimento para saber qual dessas é aquela que nos dá o nosso resultado positivo. Ou então, quando as coisas não andam bem. Será que é quando eu vibro na tristeza, quando eu vibro na alegria? Cada um tem o seu padrão. No futuro, com o treinamento, a gente vai aprender a unir essas 3 linhas. Pode passar. Só que existe um momento também na nossa vida que a gente sai da frequência universal. A gente sai do que o Judásio estava falando na nossa conexão com o nosso eu superior. Esse momento é quando a gente está no 4º caminho. O 4º caminho é aquele que os nossos parceiros nos disseram. Todas as vezes que vocês estiverem obsessivos por alguma coisa, compulsivos por uma pessoa, por uma ideia, e que a gente perde aquela noção, aquela ideia de dizer assim, naquela voz que vem de dentro e fala assim, não é por aí. A gente deixa de ouvir. Não só o outro, né? Porque, em geral, quando a gente está obsessivo ou compulsivo, nada ao redor faz o menor sentido. Pessoas que usam drogas, por exemplo, que têm essa compulsão por comida, não adianta o outro falar, ela vai ter que se perceber. Quando a gente está obsessivo por uma ideia ou por uma pessoa, a gente também não ouve. Não ouve e cai numa frequência muito mais baixa que impede que essa conexão exista. Ou seja, esse caminho ele sai da faixa de tolerância, do nosso controle. Quanto mais profundo a gente está no 4º caminho, mais longe do caminho da luz. Então, mais difícil vai ser com que essas energias superiores estejam do nosso lado e nos auxiliem no nosso direcionamento. Pode ir. A compulsão é na ação, quando eu tenho um vício muito forte, que seja o cigarro, droga, comida. Por obsessão, é na mente. Eu posso falar sobre isso porque já passei por períodos de obsessão, sei que isso, para sair do corpo, é como se estivesse dentro do sangue. Então, quando você está no processo aí, é como se isso te fizesse falta, doesse. É muito, muito forte. É possível sair disso? Sim, pela mesma forma que você entrou. Como você entra pelo 4º caminho? Pela falta do controle emocional, já que a emoção ela é chave para tudo que virá na nossa vida. Você volta para o caminho da luz quando você controla o seu emocional. Pode passar. Porque a emoção faz uma marca na nossa mente. Ela é tão profunda que vai direcionar a nossa vida. As emoções elas vão estar vibrando para o cérebro se foi uma emoção, como o Cássio comentou hoje, de um tapa ou de um castigo que você teve na infância. Ou se foi uma briga muito forte, isso ficou vibrando ali. Se essa briga com a mãe ou com o pai, isso aconteceu na infância, e até hoje você não voltou lá para visitar, até hoje essa briga está acontecendo, vibrando. Ela está presa ali, para que ela fica marcada na mente. Então, se ela tem essa emoção, ela pulsa. E esse pulso vai atrair sempre a mesma coisa. É preciso que a gente faça um exame de autoconhecimento para que a gente possa libertar tudo isso. Pode passar. E esse controle emocional é chave para a definição da nossa vida, porque ela dá vida ao nosso pensamento. Pode ir. Para vocês terem uma ideia, essa é uma forma de exemplificar. Esse foi um dos artigos que a gente encontrou nas pesquisas no Projeto Portal. Imaginem que tem uma placa onde tem... esse é um pedaço de pedra, onde tem sinais gravados. Esses sinais, eles representam as emoções. Deixa eu pegar aqui. Está vendo aqui? Imagine que isso é uma emoção. Essa emoção está vibrando até hoje. Só para vocês terem ideia, aqui são símbolos que são codificados. Aqui é o símbolo da propagação. Então, esses símbolos eles estão gravados aqui. Se na nossa vida, se a nossa mente, a gente pudesse entender como essa placa, o que aconteceu conosco continua vibrando. Nosso papel de posse das informações é tornar isso aqui uma marca d'água. Por quê? Porque elas existiram, as vibrações aconteceram, mas ela deixa de influenciar. Pode ir. Essas vibrações como são cordas de um violão. É como se estivesse tocando a mesma música.
Se hoje, diante de tudo que a gente ouviu, não tiver uma nova postura sobre a vida, de que adianta? É preciso que a gente toque uma nova música. Pode ir. Em geral, as vibrações elas têm 3 níveis. Esse emocional, a saúde e o financeiro. Em geral, quando a gente passa por um problema emocional, a nossa linha, que é assim, na nossa mente, ela deixa de estar dessa forma. Pode passar. A gente, quando tem um piti, né? Algumas pessoas têm um piti assim, outras, pode ir, elas têm um piti um pouco mais lúcido, super civilizados, né? Estão super em controle emocional perfeito. Mas quando isso por fora, né? Mas quando isso acontece, em geral, cada vez que a gente tem uma crise emocional, pode passar. Em seguida, a gente tem uma crise de saúde e logo depois um financeiro. Se hoje a gente tem um problema financeiro, é melhor voltar atrás e descobrir onde isso aconteceu. E se aqui tem algo vibrando que não é da mesma forma, que não é como a gente queria, ou que a gente não lembra mais. É preciso que a gente domine, que a gente saiba o que está acontecendo conosco. Para isso, a vida da gente hoje se torna um filme. Ela a realidade de hoje reflete o que a gente pensou lá atrás. Essa é a nossa colheita. Se hoje eu quero mudar esta realidade aqui, é preciso que eu veja o que foi que eu plantei lá atrás. É possível voltar? É. Dr. Carlos Magno, que vai falar a seguir, ele foi uma das pessoas que me ensinou a voltar atrás e entender que se eu emitir algo que não era dessa forma, que eu não queria, que eu coloque uma energia que seja ainda mais poderosa, que seja uma frequência ainda mais elevada, para que isso eu torne um traço e que eu não tenha mais esses efeitos. E podem ter certeza, nós somos deuses suficientes para fazer isso, cada um de nós com nossos momentos. Pode ir? Um dos exercícios de controle emocional que nos foi passado foi o seguinte: existe um ponto atrás da nossa orelha, dos 2 lados. Está vendo que tem uma cavidade? Nessa cavidade aqui, se a gente apertar, por exemplo, por quase 1 minuto, apertem. Isso. Se a gente fizer isso uma vez por dia, nós vamos ter um controle emocional. Isso faz descargas no cérebro. Basta isso. Aqui é fácil, né? Porque nós estamos sentados, agradável. Quando a gente tem o piti, né? Quando a situação vem, é aí que a gente precisa mostrar o verdadeiro domínio sobre a nossa emoção. Domínio sobre a nossa emoção era o que Cristo falava do amor multivibracional, ágape, como o Cássio mencionou. Se a gente faz esse exercício enquanto a situação ao nosso redor está catastrófica, faz com que a gente se mantenha no eixo. Eu fiz durante, assim, eu trabalhava numa empresa muito grande e a vida numa empresa não é fácil nem um pouco. Então, às vezes isso acontecia, eu virava, caía a caneta no chão, baixava um pouco, voltava linda, maravilhosa, ou então ia no toalete e falava assim, não, 5 minutos. Voltava e continuava, porque assim, não importa a realidade ao redor. Internamente é preciso ter esse controle emocional, porque às vezes eu perco o controle emocional com o filho e isso acaba refletindo. O que importa aqui, o jogo aqui é o controle. É estar dentro de uma faixa de tolerância. Pode ir. Por quê? No Antigo Egito, a gente já sabia que, ao mudarmos a vibração, mudamos a manifestação. Se hoje não é a realidade que eu quero viver, eu mudo a minha vibração, eu mudo a forma com que eu encaro tudo isso. Eu mudo a frequência daquilo que eu estou emitindo. Para isso, eu penso, eu raciocino sobre o que está acontecendo e eu tomo a decisão de mudar. As 3 linhas da vida, como o Judásio comentou, elas são formadas pelo pensamento, pelo desejo e pela vontade. O pensamento, ele está ligado ao lado direito do cérebro. O pensamento, ele vai acessar uma dimensão muito maior. O que hoje a gente já sabe é que o pensamento não tem barreiras. Ele pode ir muito mais longe daquilo que a gente imagina. O pensamento pode levar a gente a uma dimensão tão superior no plano das ideias, no plano das possibilidades, assim, o que é que eu quero para a minha vida. Aqui está o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui está o segredo da Trindade que Cristo veio nos ensinar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
O pensamento vai dizer para a gente onde a gente quer estar. E hoje nós vamos fazer um exercício. O desejo é aquilo que está aqui dentro. Fala assim, não, eu realmente quero fazer. Mas o que vai me tirar da cadeira e vai dizer, eu vou fazer isso, é a minha vontade. É a minha conexão com o meu eu superior. Pode ir. No lado, a tristeza está ligada ao desejo, está ligada ao meu passado, está ligada à minha memória cósmica. Quando eu estou nessa frequência, elas existem no nosso dia a dia. Nós vamos aprender a codificar o nosso pensamento com as 3 frequências emocionais mais comuns. Quando eu estou no lado direito, eu vou acessar o meu passado. Isso significa que quando eu tenho um pensamento e diz assim, não vai dar certo, em geral, é porque aqui, na minha memória, diz assim, isto já aconteceu antes e não é para acontecer de novo. Isso aqui é uma mensagem de alerta, não é para a gente travar. Pode passar. Quando eu acesso a frequência da alegria, eu estou acessando o Pai, o pensamento. Aqui é do lado esquerdo do cérebro. Aqui eu vou acessar o meu futuro. Aqui é meu plano das ideias. Pode passar? Quando eu estou na frequência sexual é toda a relação que eu tenho, toda a sensação que eu tenho em relação ao sexo oposto, aquele amor que é homem-mulher, polaridade, homem-mulher no sentido de polaridade oposta. Quando eu penso em relação, então, assim, estou apaixonada, quando eu tenho essa sensação, eu acesso a minha vontade, mas eu trago para o meu real, eu trago para o meu frontal. Aquilo vai se realizar na nossa tela mental. Aqui é que faz a gente sair da cadeira. Pode ir. Aqui, na linha da tristeza, é a vida que a gente mais teme. Aqui é o nosso acesso ao passado. Isso aqui é o que a gente não quer ter. Provavelmente, porque lá, em qualquer uma das nossas vidas, a gente já passou por uma situação que não deseja mais. A vida que a gente deseja ter é o nosso pensamento. Então, aquilo meu ideal de vida está aqui. O mais importante é que quando a gente atinge essa frequência sexual, quando a gente utiliza isso para o nosso dia a dia, a gente tem a nossa vida atual. É o que é real, é aquilo que está realmente na nossa mente, no nosso frontal. Sabendo de posse dessas 3 linhas da vida, é que eu defino o meu destino como um Deus criador. Como eu quiser. O que é bom para mim pode não ser bom para o outro. Cabe a mim decidir. Pode passar. No final, com o treino de tudo isso, nós vamos aprender a usar as 3 frequências emocionais para ter a vida real. O que Deus deu para a gente foi muito mais do que hoje a gente consegue lidar. Cristo veio à Terra e disse, vocês irão fazer maravilhas muito mais do que eu. Será que nós estamos fazendo essa maravilha conosco mesmo? A vida que a gente tem hoje, ela depende dessa nossa decisão. Ele veio ensinar. Esse foi dos seus ensinamentos. Cabe a nós desenvolver. E é preciso muito treino. Aqui é fácil falar, mas como é que a gente faz isso na realidade? Pode ir. A primeira coisa é como é que eu imagino o meu futuro. O que é que eu quero? Muitas pessoas têm dificuldade de pensar. Como o Judásio disse, qual é o meu objetivo? Para nau sem rumo, todo vento vale a pena, né? Porque tanto faz mesmo. Ou então todo vento é ruim, porque não tem destino. Onde eu quero? O nosso cérebro, acima de 9 anos, ele sabe muito bem distinguir o que eu quero e o que eu não quero. Então, quando a gente pensar, é melhor a gente pensar completo. O que é que eu quero? Se é um carro, se é um amor, se é um novo emprego, completo. Eu quero assim e não quero essa outra parte. Desde que seja factível. Desde que seja realizável, dentro do plano das possibilidades. Não adianta eu querer ser presidente dos Estados Unidos. Não está... isso foge à lei da 3ª dimensão. Eu teria que me naturalizar e não estou afim. É isso mesmo que eu quero? Eu vou criar o meu universo de acordo com o meu merecimento. E merecimento é desenvolvimento. Então, conforme eu vou me desenvolvendo, eu vou criando o meu universo. Porque eu vou determinar uma ordem, vou dar uma data, eu vou colocar tudo o que eu quero. Pode passar. Pode ir? Eu vou programar o que está escrito na linha da vida. Eu vou reinventar. Eu posso adiar aquilo que é negativo. Eu vou pegar uma vibração, uma emoção que está lá atrás, e falar assim, não quero mais nada disso, como o Cássio citou hoje. E essa enxaqueca não me pertence. Sai desse corpo que não me pertence. Eu
tiro o que é negativo, eu adianto os fatos, falo, tá, eu quero isso nesta data. Eu moldo o meu destino a partir da minha consciência, a partir do meu merecimento, do meu desenvolvimento. Pode passar. Agora, eu vou convidar vocês são 5 minutos. A Aisha está ali fora, saindo por aquela porta lá na frente, e nós vamos tomar um suco de limão, sem açúcar. Por quê? Porque as frutas ácidas servem para reorganizar as nossas ondas cerebrais. Cada vez que vocês fizerem esse exercício, programarem para vocês, tomem um suco de limão, como um abacaxi, maracujá, um pouco que seja, sem açúcar, para facilitar. Então, nós vamos fazer isso, e nesse intervalo, vocês vão ganhar uma folha de papel, voltem com a folha e uma caneta, e nesse momento já pensem o que vocês querem para a vida. Eu também já estou com meu papel e caneta aqui, porque nós vamos pensar e nós vamos fazer aqui o exercício para que a gente comece a aprender e desenvolver. Porque o objetivo é que todos nós podemos fazer o nosso universo conforme a nossa vontade. 5 minutos, tá bom? Ela está esperando ali naquela porta. Papel e caneta já? Beleza. Gildásio? Tá ok. Então, pessoal, cada vez que a gente for fazer esse exercício, tomar um suco de limão, um pedaço de abacaxi, maracujá, isso que faz a gente fazer assim. Aí, quando fez assim, tá ótimo. 10 flexões também ajuda. Estou falando sério. Por que flexão? Quando a gente começou a falar aqui, a gente fez esse exercício de ativação. Se você não tem um parceiro em casa, não tem problema, bate a mão na parede. Quando a gente tem uma carga elétrica diferente, a gente tem uma sensação, sai da ginástica, dá uma caminhada, já tem uma sensação corporal diferente. Isso a gente está numa frequência mais elevada. É preciso que a gente mude a nossa carga elétrica. Então, todas as recomendações são sempre fazer muito exercício físico. Fazer exercício físico antes e tomar esse suco de limão ajuda muito para quando a gente faz essa programação da nossa vida. É algo bastante sério. Se a gente quer fazer a programação daquilo que ou hoje nos incomoda, que a gente quer de uma outra forma, sei lá, 10, 15 minutos de atenção para a gente, acho que vale a pena. De algo que é muito duradouro, verdadeiro, e só na prática é que a gente acaba percebendo a importância. Pode passar. Tem outro exercício que nós vamos fazer juntos agora, que ajuda, assim, uma vez por semana, ajuda muito no desenvolvimento, no nosso merecimento, no nosso desenvolvimento, para que a gente alcance o resultado desejado, alcance a vida que a gente quiser ter. É o seguinte, nós temos aqui as glândulas submaxilares. Aqui, sabe cachumba aqui? Quando fica inchado. Essas duas glândulas aqui, esses gânglios, na verdade, vocês conseguem sentir? Às vezes fica mais só de um lado, às vezes só do outro. Vocês sentindo os dois lados, sentindo essas bolinhas, nós vamos apertar o número de vezes da nossa idade. Tudo bem, 375 anos, a gente espera, não tem problema. O Titi não precisa fazer, que vai humilhar a gente. Titi, você vai fazer esse exercício? Não precisa, Quer? Então, vamos lá. Já, fazendo o número de vezes na nossa idade. Não, pessoal, eu não estou esperando ninguém, não. Estou lembrando da palestra aqui. Não, tem problema. Pode ficar à vontade. A gente não conta a idade de jeito nenhum. Se a gente fizer esse exercício 2 vezes por semana, quando a gente tem um lado direito ou esquerdo mais inchado,
ou você não consegue perceber direito, significa que algo não está bom do nosso ciclo da energia. Homens giram para direita para esquerda, mulheres giram da esquerda para a direita. Quando esse ciclo ele não está organizado, esses gânglios eles ficam diferentes. Pelo sim, pelo não, a recomendação é 2 vezes por semana. Isso faz com que ajude a gente a estar no nosso eixo. Então, hoje a gente aprendeu 2 exercícios. Atrás da orelha, para horários, crises, e esse aqui para o número de vezes da nossa idade, bem facinho, para manter a nossa energia funcionando no fluxo perfeito. Pode passar. Como é que a gente faz a nossa programação? A gente primeiro limpa o passado, tudo que houve de negativo e de positivo. Como é que a gente limpa o passado? Lembra daquela imagem do símbolo vibrando do triângulo? Esse limpar, eu estou vendo bastante gente anotando, eu acho ótimo, porque a gente precisa dessa memória escrita também, mas nós sintetizamos todas essas informações de 1 ano e meio de aprendizado nesse livro aqui, A Vida em Linhas, que tem ali fora depois, se vocês se interessarem. Então, é como uma apostila que tem todos os exercícios explicados, tem as tabelas, tem muita informação que ajuda a chegar em casa e pôr em prática. Bom, como é que a gente limpa o passado? O que eles nos explicaram foi assim: escreva, coloque no papel. Mas parece tão óbvio. Óbvio e muito difícil. Depois, pesquisando mais a fundo, os cientistas da universidade na Califórnia, eles se entenderam que, quando eles fizeram os testes, quando as pessoas escreviam aquilo que elas estavam sentindo, no nosso cérebro, a amígdala diminuía. Então, se elas passavam por um problema que estava inchado no cérebro, depois que elas escreviam, aquilo voltava ao seu tamanho natural. Então, o que os parceiros nos ensinaram é simplesmente escreva. Como a gente faz isso? A gente vai pensar no que aconteceu. Não vão escrever, nós vamos fazer juntos. Tudo o que aconteceu de negativo com a gente. Não importa a ordem, não importa o quê, desde roubar a borracha até eu briguei com não sei quem, eu falei a palavra que não devia. Tudo que nos incomoda. Cada um tem seu ponto. Vocês vão perceber que, conforme vai fazendo exercício, o peso da caneta do papel vai modificando. E aí, isso vai deixando de vibrar. A gente vai limpar o passado do negativo e do positivo. Não importa, o que aconteceu ficou lá atrás. O que a gente não quer mais é que essas emoções, que o ciclo fique preso num círculo e que a gente deixe essas emoções e que a gente passe para uma nova etapa. Porque nós estamos aqui planejando o futuro. Pode passar. A gente gasta a energia acumulada. Pode ir. E depois disso é que a gente vai programar o nosso futuro. A gente vai fazer o mesmo desejo nas 3 linhas, sentindo as linhas. Por que é que a gente faz isso? Porque a gente acorda ótimo, recebe um telefonema e fica péssimo, um lixo, pura tristeza. Logo depois, nossa, mudou os ares, encontrou com alguém, vamos sair para jantar. Nossa, lembrei daquela paixão, me senti enamorada outra vez. Eu passo pelas minhas linhas emocionais o dia inteiro. Como eu não sei, pode passar? Pode, mais uma, isso. Volta. Como eu não sei se eu vou estar na linha da tristeza, apaixonado ou muito alegre, nós vamos fazer o mesmo desejo nas 3 frequências emocionais aqui, ó. Na linha A, na linha B e na linha C. É sempre o mesmo. Então, ok. Eu pensei no meu projeto novo de vida. Eu vou me sentir com saudade de alguém, sentir essa saudade e vou pensar no meu desejo. Depois eu vou pensar numa paixão, me sentir completamente apaixonada e eu vou fazer o mesmo desejo. Depois eu vou trazer a sensação de uma alegria, vou me sentir profundamente alegre e vou pensar na mesma coisa. Qual é a diferença da gente pensar e da gente programar o nosso destino? É quando a gente usa a emoção. Se eu ponho a emoção com o meu pensamento, eu defino o meu destino. Então, imagine na hora da raiva, se eu pensei em matar alguém. Eu já matei.
Entendeu? É uma questão só de oportunidade, porque a faca já está na mão. Se a gente já dizia, a faca é contra a gente mesmo. Eu já fiquei doente, eu já fiquei com dor no estômago. Agora, se no momento de uma emoção muito forte, eu pensar, eu desejo para essa pessoa tudo de positivo, eu sei que eu estou sentindo, eu vou transformar essa bola numa energia positiva para todo o planeta, puf, eu desejei. Ou eu desejo agora, no auge da minha raiva, um carro novo, puf. Isso vai, o pensamento com a emoção, ele concretiza na terceira dimensão. E é isso que a gente vai fazer junto, tá? Então imagina todos os pensamentos num ataque de raiva ou numa crise de saudade e de choro, quando a gente realmente passou dos limites. Aquilo ficou gravado. Então, aquilo tem todas as chances do mundo de acontecer. E aí acontece e fala, não, como é que isso foi acontecer comigo? Nós somos nossos deuses criadores. Pode ir. Como a gente vai fazer? Nós vamos juntos aqui, tem um cronômetro aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nos primeiros 4 minutos, vocês vão dobrar o papel no meio. Dobrando o papel no meio, na parte da frente, nós vamos escrever 4 minutos tudo de negativo. Nós vamos fazer junto. Depois, nos próximos 3 minutos, tudo que aconteceu de positivo na nossa vida. Não importa o quê. Não quer escrever? Faz uma bolinha, rabisco quadrado, X. Coloca essa emoção no papel. Lá ela vai ficar. Não mais na nossa vida. Depois a gente vai fazer o positivo. Depois nós vamos escrever o que a gente quer do nosso futuro. Escrever ou pensar assim, friamente. Ok, eu desejo meu negócio assim. Eu quero trabalhar nesse horário, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu não quero que aconteça dessa forma, eu não quero me aborrecer nesses pontos. Eu quero arranjar uma pessoa que vai cuidar desses outros itens. Eu vou pesquisar. Na minha cabeça vai ter o plano completo, o que eu quero e o que eu não quero. Exemplo simples, carro novo. Carro novo ótimo, aperta o vidro, subiu o vidro elétrico, desceu. Senti o cheiro do carro novo. Abri o porta-luva, quitado. Virei a chave, tanque cheio. Tudo com mais riqueza de detalhes possível. Quanto mais eu imaginar perfeito, mais fácil é para o meu cérebro captar. Depois que eu pensei nisso, aí eu vou adicionar a emoção ao meu pensamento. Eu vou me sentir com saudade. Aqui pode ser raiva, ódio, inveja, tristeza, qualquer desses sentimentos que acometem a gente. Eu vou ter uma sensação dessa linha A, por exemplo, uma saudade, e vou pôr a emoção no meu pensamento. Eu vou polarizar meu pensamento. Depois nós vamos fazer, 1 minuto para cada emoção. E o pensamento é o mesmo. Ponto. Depois nós vamos dar uma data e um comando. Todo mundo preparado? Papel e caneta? Então vamos lá. Estou com o meu aqui, relógio está aqui. Então vamos lá. Agora, concentração, 4 minutos, escrevendo no papel tudo de negativo que aconteceu nas nossas vidas. Somente negativo. Ok, pessoal. Agora, vira a folha. Do outro lado da folha, escrevam tudo o que aconteceu de positivo com vocês. Somente fatos positivos, não importa a ordem. Não coloque emoção ainda. Só pensem como isso funciona. Todos os detalhes. Começou. Dê um nome no projeto, alguma ideia para que ficar mais fácil para vocês depois. Ok. Agora, relaxe, solta os ombros, respira. E tragam para vocês agora, fechem os olhos. E tragam uma sensação de saudade. Sintam essa saudade. Relembrem o fato que lhes deu muita saudade. Respira, mantenha os olhos fechados. Nesse momento, pense no seu desejo completamente realizado. De posse dessa saudade,
você tem seu desejo completamente realizado. Coloquem a emoção nesse pensamento. Ok? Respira. Imagine, mantenha os olhos fechados. Imagine que vocês estão completamente apaixonados. Tenham essa sensação nesse momento. Imaginem agora o seu desejo com todos os detalhes completamente realizado. Respirem e tragam agora uma sensação de alegria, o momento que vocês passaram de profunda alegria. Tragam essa sensação. Isso, vocês já estão sorrindo. E pensem agora no seu desejo completamente realizado, o mesmo desejo. Ok, próximo slide. Agora deem a seguinte ordem para o subconsciente. Eu ordeno ao meu cérebro que seja obediente à minha vontade e cumpra essa programação em cada milésimo de segundo, em cada minuto, em cada hora, em cada dia par, em cada dia ímpar, em cada semana, em cada mês, em cada ano, até o dia que eu determinar. Coloquem uma data para esse desejo. Ou então, 27 de março de 2029. Ok, pode passar. Essa é... Oh, não. Essa técnica que nos foi passada faz bastante tempo que a gente pratica. As pessoas que fizeram efetivamente, que sentaram, leram, relembraram, estudaram, desenvolveram e foram fazendo com coisas simples ou com coisas mais difíceis. Alguns resultados fantásticos conseguiram. Elas mesmas conseguiram reverter câncer, melhorar de vida, trocar de emprego, trocar de cidade, se casarem, enfim, viverem a vida que elas desejaram. Elas tanto anularam fatos negativos que tudo indicava que iria acontecer, como elas trouxeram a felicidade, como elas percebem a felicidade. Então, esse é um ensinamento muito poderoso e o nosso desejo da gente, que nós, como pesquisadores, e que estamos nesse meio, e que percebemos que foram milhares de pessoas que conseguiram, é que vocês saiam daqui sabendo que existe uma maneira, que nós somos espelho de Deus, nós somos, esse Deus está dentro da gente e nós somos deuses criadores. O desejo é que vocês façam da vida de vocês aquilo que vocês, na consciência atual, consigam planejar, que vocês realizem, porque se cada um de nós for essa luz que a gente pretende brilhar, e quando a gente alcança essa felicidade, a gente brilha, a gente irradia, que a gente seja a luz que está no quarto escuro e que a gente possa irradiar e iluminar, como o Gibran disse hoje de manhã, que nós somos a luz do mundo, que a gente possa abarcar essa missão. E para isso, acima de tudo, a gente precisa amar a nós mesmos. E esse é o ensinamento. Quando a gente fala assim, nossa, nós amamos você, quando a gente fala para um parceiro de outra dimensão, eles dizem, nós amamos vocês, mas nós amamos a nós mesmos. E se a gente puder fazer da nossa vida o nosso grande presente, a gente cumpre com aquilo que ele nos deu, o nosso livre-arbítrio, para que aqui e agora seja a realização dos nossos desejos. Nós temos agora um vídeo muito engraçado que resume um pouco como a gente pensa, de uma maneira jovem, como esse ensinamento é passado. É um vídeo que está no YouTube. Eu espero que vocês aproveitem e que verdadeiramente pratiquem. A nossa vida é
campo e que a colheita de vocês sejam maçãs maravilhosas. Muito obrigada e aproveitem o vídeo. Pense em tudo que você deseja. Fixe atentamente esse olhar por 5 segundos. Mandinga para o amor. Bate os pés. Pense em tudo que você deseja. Fixe atentamente esse olhar por 5 segundos. Mandinga anti-estresse. Pense em tudo que você deseja. Fixe atentamente esse olhar por 5 segundos. Agora olhe sua conta corrente. Caso não tenha sido quitada sua dívida, volte ao início do filme e assista mais 3 vezes. Caso seu problema seja sentimental e o telefone ainda não tocou, assista ao filme mais 7 vezes. Caso seu estresse tenha alcançado limites insuportáveis, tome um banho gelado de 19 segundos sem sabonete ou shampoo, somente água fria, sem reclamar da chapinha. E enquanto seca o cabelo, assista ao filme mais 27 vezes. Para garantir, envie esse filme para mais 19 amigos. Se você já fez tudo isso e acha que sua vida pode melhorar ainda mais, clique em www.projetoportal.org.br e descubra uma nova visão da realidade. Você aprenderá